Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje estamos aqui mais uma vez para tratar da Torá. A Torá através da Brit Hadashah. A Torá, porção de hoje é Kitissá, então levarás. Nós vamos começar lá pelo livro de 2 Coríntios. Nós vamos ver no capítulo 3, do verso 1 a 18, as palavras de Rabino Shaul, que são muito importantes. Rabino Shaul vem falando sobre uma carta, que são eles, que está escrita nos corações das pessoas, e eles são, a carta do Mashiach. E se você já parou para pensar que o Senhor escreveu para o mundo uma mensagem através da nossa vida? Isso é muito interessante e muito profundo. E você sabe por quê? Porque essa carta, ela não foi escrita com mãos humanas e muito menos com tinta. Você imagina que nós, quando vamos escrever, vou pegar aqui. Nós pegamos uma caneta. E com essa caneta, nós vamos lá e escrevemos. E externamos no papel as nossas ideias, os nossos anseios, as nossas emoções. Tudo fica registrado através desta carta. Você já parou para pensar que quando o Rabino Shaul diz que nós somos a carta do Messias, que o Espírito do Deus vivente escreveu no nosso coração para que nós pudéssemos transmitir isso para as outras pessoas? Você já imaginou o grau de profundidade que tem isso? E isso é uma coisa interessante, porque veja bem, o paralelo que essa carta faz lá na Torá é quando Moshe sobe para receber as 10 palavras. Só que as 10 palavras, elas vêm escritas numa tábua, em 2 tábuas, E Rabino Shaul diz que isso vai ser escrito nas tábuas do nosso coração. Então, o nosso coração, ele passa a ser um repositório da palavra do Eterno. E algo que é vivo, e algo que é dinâmico, e algo que é carregado de emoção, algo que é carregado de sentimento, mas também é carregado da presença do Espírito Santo em nossas vidas. Então isso é muito lindo, porque ele começa a mostrar algo que é impactante. Lá no verso 6, em 2 Coríntios 3,6, ele diz assim: o qual nos fez capazes de ser ministros de uma restauração da aliança. Você já parou para pensar que nós somos chamados para trazer uma restauração da aliança para o mundo através de Yeshua? E é interessante, sabe, que o que nós recebemos não foi só uma carta comum ou cartas comuns escritas por homens. E que nós chamamos isso hoje de Novo Testamento, mas o nome real é restauração da aliança. Por quê? Porque isso vai nos reconectar com Israel, com a nossa ancestralidade, com o nosso povo, de onde nós viemos. E isso é muito tremendo. E olhe, eu quero até revelar uma coisa para você que eu acho que é muito interessante aqui. Eu estou trabalhando no livro de Hebreus, e a tradução de Hebreus 2,16 diz assim: pois não foi aos mensageiros, aos anjos, que ele estendeu sua mão para ajudar, mas à descendência de Abraham, que ele resgatou. Olha só que interessante. Então, o escritor da carta aos Hebreus está dizendo que Yeshua estendeu a sua mão para poder resgatar a descendência de Abraão.
E é justamente o que Rabino Shaul está dizendo aqui. Ele está falando que nós somos os ministros, aqueles que fomos chamados para fazer com que a aliança seja restaurada. Não uma aliança de letra, mas uma aliança no espírito. Porque é interessante também um outro detalhe aqui. Quando o Rabino Shaul fala assim, a letra mata e o espírito vivifica, que estão na sequência desse versículo, a interpretação dos neopentecostais é o seguinte: então não precisa estudar, porque a letra mata, mas eu vou ficar só no espiritual. Você já parou para pensar que aquilo que está escrito revela aquilo que nós somos? Nós estamos falando de Torá agora, porque nessa época a Brit Hadashah não estava escrita, ela estava em fase de desenvolvimento. Quando ele escreveu isso, ele está se referindo à Torá, e aqui particularmente aos 10 mandamentos. O que os 10 mandamentos fazem? Eles nos trazem uma norma para que nós possamos obedecer. Então, quem não obedece, morre. Quem pelo Espírito obedece, recebe vida. Porque não adianta, irmãos, ninguém consegue obedecer mandamento na carne. Se a pessoa não for tratada pelo Espírito Santo para que ela possa obedecer aos mandamentos, na carne ninguém suporta. A pessoa começa, ela vai entrando e daqui a pouco ela despenca e não obedece mais. Aí eu tenho o verdadeiro significado dessa expressão. A letra mata e o espírito vivifica. Não é que nós não devemos estudar, pelo contrário, nós temos que estudar e muito. Por que nós temos que estudar? Porque eu tenho que ter um relacionamento com aquele que me chamou, que foi o Eterno, que foi Yeshua. Como é que eu vou conhecê-lo se eu não tiver acesso àquilo que está escrito e não estudar as palavras dele, para que eu possa, então, saber quem ele é? Como é que eu vou saber o que ele falou se eu não recorrer às pessoas que viveram no século I, aos judeus que viveram naquela época, aos judeus que podem interpretar as palavras de Yeshua? Se não tiver estudo, vai ter baboseira. Mas eu tenho que entender que quanto mais eu conheço da palavra, maior o meu nível de comprometimento com ela. Percebe isso? Então, eu tendo conhecimento, isso vai me levar a ter temor aos céus. O temor aos céus faz com que eu e você possamos estar numa nova dimensão. E essa dimensão vai fazer com que nós, então, possamos olhar e dizer assim: agora eu tenho medo, temor do pecado, porque eu sei para onde o pecado me conduz. Em contrapartida, quanto mais obediência eu trouxer para dentro da minha vida, maior vai ser o nível de bênçãos que eu vou receber. Vai ser simples desse jeito. Não tem aquele arranjo, não tem nada disso. O que nós temos é uma situação na qual nós temos aqui Rabino Shaul mostrando que a nossa vida, ela vai se transformar numa carta para as pessoas. E ele fala do ministério da morte, gravado com letras de pedras. Em pedras, com letras em pedras. Então você imagina que as tábuas dos 10 mandamentos, quando ela aponta o pecado, ela está dizendo para o homem assim: se você não obedecer, essa palavra vai ser trazida contra você. Isso é óbvio. O homem vai ser julgado, irmãos, por aquilo que ele tem de conhecimento. Cada um vai ser julgado pelo nível de conhecimento que tem. E todo mundo carrega no coração uma noção básica do que é certo e do que é errado. Guardei a minha palavra no teu coração para eu não pecar contra ti. Quando o salmista diz isso,
Ele está dizendo o seguinte: eu quero me proteger, guardando a tua palavra dentro do meu coração. Aí nós percebemos que o conhecimento da palavra, então, é uma proteção. Você entende isso? Isso é básico. Novamente, nós estamos falando de coisas básicas. E o Rabino Shaul estava falando para a congregação lá em Corinto justamente isso. Então ele diz assim: quando vocês receberam os mandamentos, vocês receberam algo que, se vocês não obedecessem, ia matar vocês. Mas isso já foi glorioso, porque quando vocês receberam, quando nossos antepassados receberam a Torá, havia um movimento, uma glória sem igual. Agora, você imagina que quando Moshe desceu, o povo não conseguia fitá-lo, porque Moshe estava imbuído da glória do Eterno, o esplendor. E aí, irmãos, nós temos um outro detalhe. É o nível no qual Moshe saiu do nível terreno, foi para o nível celestial. E quando ele voltou, aí ele voltou já contaminado pela glória. Uma das coisas que eu costumo dizer para as pessoas é que a unção do Espírito Santo, ela contamina as pessoas. E às vezes as pessoas não entendem isso. Quando você anda com alguém que está cheio do Espírito Santo, a pessoa tem conhecimento, ela tem discernimento, esta pessoa, ela passa a transmitir para os outros essa unção. Essa unção, ela acaba contaminando outras pessoas. E o que aconteceu com o Moshe foi a mesma coisa. As pessoas só não foram contaminadas porque eles tiveram medo. Eles olharam e falaram assim: misericórdia, eu não posso chegar perto de Moshe para conversar com ele. Eu vou falar uma coisa para você: se tivesse um Pedro no meio daquele povo ali, ia chegar e falar: Moshe, vamos conversar aqui, deixa eu te dar um abraço, divide essa glória comigo. Você parou para pensar que o Kefa, né, que é o Pedro, ele foi o único que participou de coisas que ninguém mais participou? Ele foi o cara que, quando Yeshua estava andando sobre as águas, ele se adiantou e disse assim: ó, se é você mesmo, eu quero andar também sobre as águas. Ficou todo mundo paralisado de medo. Ele olhou e falou: peraí, é Yeshua mesmo? Eu quero andar nas águas contigo. Ah, Senhor, eu quero fazer as coisas que o Senhor faz. Você lembra que ele foi o camarada que em Jerusalém participou de milagres extraordinários? Está escrito lá no livro de Atos. E por que só ele? Qual que é a explicação? É o cara que foi ousado. É o camarada que disse assim: eu sou essa carta escrita por Yeshua, eu quero participar desse negócio, eu quero participar dessa glória. E a glória do ministério do Espírito é maior, porque ela não está gravada em tábuas de pedra, ela está gravada nos nossos corações, e nós somos aqueles que vamos levar essa glória, a dimensão celestial para as outras pessoas. Essas tábuas dos 10 mandamentos, ela fala sobre salvação e condenação. Porque os 10 mandamentos estão lá. Se você obedecer aos 10 mandamentos, você vai receber uma coroa de glória. Se não obedecer, punição. Então, tem um ministério da condenação, que foi, naquele momento, quando as 10 palavras foram dadas, que foi glorioso. E também, nós temos um ministério que é aquele da justiça do Eterno, que vem através de Yeshua e com a unção do Espírito Santo. Então, você imagina que a glória pode ser ainda maior. Mas aí vem aquela pergunta: será que nós temos, como o Rabino Shaul diz, né? Será que, se nós temos tal esperança, nós vamos usar de ousadia para falar? Ou nós vamos fazer como Moshe, que ele pega o véu, coloca sobre a sua face, para que as pessoas não olhem para ele, sabendo que aquilo era transitório, aquilo ia acabar.
Por quê? Porque ele não entrou de novo na presença do Eterno. Qual que é a diferença do que aconteceu com Moshe daquilo que acontece conosco? Moshe foi lá naquele momento para receber as 10 palavras. Aquele evento foi único. Yeshua, ele rasgou o caminho. Ele abriu o caminho de volta e disse assim: vocês querem entrar? Venham para a minha presença. Venham diante de mim e eu vou fazer com que essa glória não seja transitória. Ela seja renovável na vida de vocês. Onde estão os ousados? Rabino, mas o senhor falando um negócio desse, as pessoas vão falar, porque vão dizer que judeu não faz um negócio desse, porque isso não é judaísmo. É Bíblia, é Brit Hadashah. Como assim não é judaísmo? As pessoas querem enquadrar, irmãos, o judaísmo dentro daquilo que elas acham que ele é. Então tem vários estilos de judaísmo. E isso é muito engraçado, porque as pessoas, quando elas querem te confrontar e querem de alguma forma te desmerecer, o que eles fazem? Ah, isso aí que você está dizendo não está de acordo com os nossos sábios. Qual deles? Tem uma linha do judaísmo que diz que o inferno não existe. Outra linha, bem mais profícua, uma outra linha de sábios, que fala muitas coisas sobre o inferno, inclusive divide o inferno em 7 câmaras. Eu fico com qual deles? Qual deles é judaísmo? Então, nós temos, eu estou citando só um exemplo, irmãos, para você poder entender que os nossos antepassados, os judeus messiânicos, eles foram rejeitados porque disseram para eles que o que eles estavam vivendo não era judaísmo. Entendeu? Então, isso acaba gerando um conflito que vem se arrastando até hoje, porque isso não é físico, isso é espiritual. Tem um demônio que está por trás disso para poder cegar a vida das pessoas. E olha só o que o Rabino Shaul diz no verso 14. Ele diz assim: mas seus sentidos foram endurecidos dessas pessoas, porque até hoje o mesmo véu está por se levantar na lição da Tanakh, o qual pelo Mashiach é tirado. Então existe um mistério que envolve a Torá, o Tanakh, que é o Velho Testamento, e que precisa ser mostrado. E quem é que vai levantar isso? Quem é que vai tirar esse véu que cobre os olhos das pessoas? É Yeshua. Rabino Shaul, lá em Romanos capítulo 11, ele diz que o endurecimento veio em parte a Israel até que a plenitude dos gentios haja entrado. Então isso vai acontecer, esse véu vai ser tirado. Mas enquanto ele não é tirado, eu tenho que trabalhar com aqueles que estão sensíveis. O insensível, ele vai vir para cima, ele vai xingar, ele vai criticar, ele vai entrar nas redes sociais, vai querer te desacreditar, vai querer te envergonhar, vai querer me envergonhar. Isso eu já passo, irmãos, há 35 anos. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é uma pessoa endemoniada entrando numa rede social para poder te envergonhar. Eu sei o que é uma pessoa endemoniada dentro de uma igreja chegar a apontar o dedo na cara da gente, como fez comigo, e dizer assim: vocês mataram o meu Senhor. Isso não é brincadeira não, irmãos. Antissemitismo dentro de igreja. Eu já passei por tudo isso. Então, quando eu leio essas palavras do Rabino Shaul, eu sei que eu sou uma carta escrita com a tinta do Espírito Santo, e eu quero mostrar para as pessoas quem é Yeshua. Eu tenho que fazer isso porque é o meu chamado. Entenda isso. Ah, Rabino, então esse é o seu chamado, mas é o seu também, tá? Porque Rabino Shaul diz que nós somos esta carta. Então, Rabino Shaul continua dizendo o seguinte: e até hoje, quando é lido Moshe, o véu está posto sobre o coração deles. O que é ler Moshe? É ler a Torá? Quando se lê a Torá para essas pessoas, eles não conseguem ver Yeshua na Torá?
E Yeshua aparece desde o primeiro versículo até o último da Torá, e Yeshua está lá. Inclusive, de novo eu vou voltar para os nossos sábios. Tem uma linha de sábios que diz que a Torá, ela traz figuras do Mashiach em todo o seu conteúdo. E como é que você vai contra isso? Mas a pessoa, para poder compreender isso, ela não pode pegar e ler a Torá ou ler a Brit Hadashah de qualquer forma. Ela tem que começar a ler e entender o que ela está lendo, o que ela está recebendo. Rabino Shaul diz, ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Engraçado, né? Nem todo mundo está conectado com o Senhor. Nem todo mundo que está na igreja, nas congregações ou nas sinagogas, está salvo. Isso dificulta muito, porque o Espírito do Eterno, ele traz liberdade para nós. Quando ele me mostra a palavra, quando ele me confronta com a palavra, quando eu sou coligado com a palavra, eu recebo uma libertação. E essa libertação me conduz cada vez mais próximo do Senhor. Mas isso não é físico, eu não estou amarrado com cadeias, com algemas, com argolas que me prendem nas mãos e nos pés. Não estou preso com isso. Mas existem prisões espirituais que estão sobre a vida das pessoas. E tais prisões espirituais é que são quebradas quando Yeshua vem na minha vida e na sua. Por isso, a Torá e depois agora a Brit Hadashah, ela tem essa liberdade, essa palavra vem, ela vai entrando na vida das pessoas, vai quebrando e vai trazendo libertação. Nós temos tido a seguinte experiência dentro da nossa congregação. A maioria das pessoas é liberta sem que eu coloque a mão em ninguém, sem que eu ore por ninguém. Como assim, Rabino? Sabe como é que as pessoas são libertas? Ouvindo a palavra. Eu começo a ensinar, começo a ministrar, nós começamos a orar junto com o povo, não de forma individual, mas de forma coletiva. E as pessoas estão sendo curadas, estão sendo libertas. Gente que tinha depressão, quando foi no psiquiatra, o psiquiatra falou assim, o que você fez? Que remédio que você tomou? Como que você foi curada? Isso fora outros casos, irmãos, de pessoas que foram curadas de males físicos, ouvindo a palavra. Por quê? Porque aquilo que está escrito aqui na Brit Hadashah é verdadeiro. E Rabino Shaul diz que nós, com o rosto descoberto, como que num espelho, a glória do Eterno, nós somos transformados de glória em glória. É tão engraçado que as pessoas elas chegam de um jeito e elas vão sendo transformadas gradativamente. Quando a pessoa se dá por conta, já na família, dizem assim, nossa fulana, como você mudou, Beltrano, puxa, você está transformado, o que você fez? E aí a pessoa fala, eu estou indo lá na congregação do Rabino, mas o que você fez? Nada, eu estou indo lá estudar e estou sendo transformada. Você entende o que acontece, irmãos? A palavra tem que se cumprir. Como nossa vida é um escrito profético, apontando para Yeshua, as pessoas que olham para nós e convivem conosco precisam ser contaminadas com isso. Você entende? Então, quando isso acontece, dá-se lugar a um ministério de transformação, ou eu vou chamar de mistério. Por quê? Porque as pessoas misteriosamente, sem explicação, são transformadas através do ministério de alguém, do trabalho, do serviço de alguém. Rabino Shaul fala sobre isso. Então o nosso papel é compreender isso, é compreender que as coisas do Senhor,
Elas não são como nós achamos que elas deveriam ser. O grande problema é que quando Moshe sobe para receber as 10 palavras, o povo fica lá e começa a ter um espírito de insatisfação, porque eles acham que Moshe está demorando. Oh, meu pai! E é uma coisa tão interessante, porque as coisas do Senhor, elas acontecem em tempos determinados. Para que elas ocorram, há necessidade, sabe do quê? De uma transformação interna num tempo determinado. E isso vai fazer com que se encaixe a questão do tempo com a questão da transformação. E aí a pessoa está preparada para receber. O povo estava impaciente para receber o quê? O resultado do que Moshe foi buscar lá na eternidade. Quantas pessoas ficam incomodadas porque elas querem a bênção rapidamente? E elas procuram caminhos, procuram formas de acontecer. Tem tanta gente fazendo campanha, tem tanta gente fazendo propósito, fazendo voto, fazendo não sei o que para poder alcançar as coisas. Não, porque eu quero rápido, porque eu preciso, porque eu vou chamar o fulano para poder orar aqui, o profeta da fulano de tal que vai vir e vai falar e vai acontecer. Será? Será que nós, no nosso relacionamento diário com o Yeshua, não entendemos ainda o que significa isso? O dia a dia e o momento certo das coisas acontecerem? Será que nós não entendemos que quando um profeta abre a boca, a coisa é diferente? Será que a gente não entende isso? Eu vou pegar um texto aqui, que é a Haftará, que é a ligação com os profetas. Está lá em 1 Reis capítulo 18, ela vem falando, sabe do quê? De Elias. Um profeta que quando ele abria a boca, o negócio acontecia. E engraçado que esse texto fala de uma mulher chamada Jezabel, que era a mulher de Acabe. E tem um trocadilho que diz que todo Acabe tem a sua Jezabel. E Jezabel é uma matadora de profetas, né? É um espírito de demônio hoje, que ele vai contra os profetas, ele persegue isso, geralmente acontece através da vida de mulheres que são levantadas por esse demônio, para poder, é um demônio feminino, obviamente, é um espírito feminino de Jezabel, para poder acabar com a vida de profetas. Então aqui, os profetas tinham sido destruídos, né? Mas Obadias, ele tomou 100 profetas e os escondeu e os sustentou com pão e água. Porque havia uma palavra sobre isso, entendeu? Então, o chefão lá, o Acabe, né? Ele foi procurar Elias. Porque ele queria matar Elias, porque a Jezabel queria de toda forma que Elias morresse. E é interessante isso, irmãos, porque para pensar numa coisa. O diabo não gosta dos servos do Eterno. Aqueles que são consagrados, então, piorou. O diabo, ele quer reinar sozinho. Mas o Senhor entregou a terra para o homem. E o homem recebeu domínio. Quando Adão pecou, esse domínio foi repartido. Então, Hassatan, ou o adversário, tem domínio hoje por causa do pecado. Mas olha só, quando agora Elias está sendo perseguido, e isso é interessante porque perseguir o homem de Deus não é de hoje, né? Oh, meu pai, não, isso é uma coisa terrível, né? E aí Elias vai e se apresenta para Acabe. E quando Acabe vê Elias, qual é a frase que Acabe diz? És tu o perturbador de Israel? Olha a coragem de Acabe.
E aí, irmãos, temos um outro elemento que precisa ser tratado aqui. Tanto Acabe quanto Jezabel estavam endemoniados. Você imagina o rei de Israel endemoniado. Esse camarada estava endemoniado para ele chegar para Elias, que já tinha feito milagres até onde não pode mais. Assim como depois nós temos lá na frente, na Brita Hadashah, o Pedro, o Kefa, né? Fazendo isso. Mas é você o perturbador, assim como o Kefa também foi questionado, você está perturbando o nosso sossego aqui em Israel? Qual foi a resposta? Não tenho perturbado a Israel. Elias, eu acredito que ele deve, naquela calma, né? Não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai. Por quê? Olha a resposta de Elias. Porque deixastes os mandamentos do Eterno e seguistes aos Baalim, são aos senhores, aos demônios. Vamos voltar aqui para aquilo que o Rabino Shaul falou? Seguir os mandamentos é proteção. É motivo de você e eu sermos abençoados. A maldição vem, por quê? Por abandonar os mandamentos. Aqui o rei de Israel, que devia ser o exemplo da nação, havia abandonado os mandamentos. Olha só, e agora estava perseguindo um profeta. Você já percebeu que existem crentes, existem pessoas que passam pelas nossas congregações, sinagogas, igrejas, e quando vão embora eles começam a nos perseguir? Você sabe por quê? A resposta está aqui. Abandonaram os mandamentos. E quem abandona mandamento fica endemoniado. Está aqui, ó. O camarada está agora endemoniado. Então você percebe que é uma relação muito profunda e que nos leva a uma percepção de que a pessoa desobediente, ela está com um problema espiritual sério. Vou te dar um outro exemplo. Vamos voltar para Paraxá. O povo está esperando Moshe e o povo não aguenta mais, eles chamam Aharon e dizem o quê? Aharon, esse homem morreu lá. Vamos agora fazer um Deus para levar a gente de volta para o Egito. Tinham saído da idolatria, sido libertos da idolatria. Vai voltar agora? E quem é que está voltando? Os desobedientes. Aquelas pessoas que querem ver as coisas acontecerem rapidamente. Que não se submetem, que não obedecem. Por favor, nós temos aqui no exemplo de Acabe. Algo muito terrível, um sacerdote, um homem que é um sacerdote, ele aqui é um rei. A posição dele é ainda maior, é mais exaltada. Que se perdeu porque a mulher manda nele. A mulher não é submissa. Esse homem agora vai atrás de Elias e quando encontra Elias, vai fazer o quê? Eu vou te matar. Ele disse, vamos fazer o seguinte, ó, vamos para o Monte Carmelo, ajunta os teus profetas lá e nós vamos fazer um desafio para eles. E quando Elias chega, porque logicamente que essa informação vazou, e sem rede social, e lá em 1 Reis 18, 21 diz assim, então Elias chegou a todo o povo e disse, juntou uma multidão no Monte Carmelo. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Ou seja, vão decidir ou não? Se o Eterno é o Criador, vamos segui-lo. Agora, se Baal, vai atrás dele. Não fica assim, eu vou vou outro, eu vou com um, vou com o outro. Não. Então, o povo silenciou. Você percebe que quando as pessoas são confrontadas com a verdade, a reação delas, no primeiro momento elas ficam em silêncio e alguns depois partem para o ataque.
mas elas são impactadas. Por quê? Porque elas estão sendo confrontadas. E ele diz assim, para o povo, Elias está falando com o povo, só eu fiquei de profeta do Eterno, e os profetas de Baal são 450. E depois, ele fala assim, olha, vamos fazer o seguinte, peguem aí 2 bezerros, e eles escolham um dos bezerros, e dividam em pedaços e ponham sobre a lenha. E eles devem invocar o nome de Baal, para que ele responda com fogo. Aquele que responder com fogo, ele é o Criador, ele é tudo. O povo disse assim, boa é esta palavra. Aí eu te faço uma pergunta. Qual de nós teria coragem de fazer uma proposta dessa? Hã? Qual de nós chamaria a multidão, falaria assim, eu vou fazer o desafio aqui agora. Qual de nós tem um nível de comunhão que Elias tinha? Eu estou falando isso para mim. E eu estou fazendo essa pergunta, sabe por quê, irmãos? Porque nós precisamos parar para refletir. Porque nós somos imediatistas como aquele povo lá, que quis fazer o bezerro. Aqui, eles vão matar esse bezerro, essa novilha, para eles poderem fazer um sacrifício de sangue a Baal. E lá eles fizeram um de ouro. E foi uma coisa tão interessante que quando lá na Torá está escrito que Aharon disse que ele jogou aquele ouro no fogo e o bezerro saiu, pulou, como se fosse um ser vivo. Até a forma como Aharon fala é bem estranha, né? Mas voltando aqui ao caso de Elias. Eles começaram a clamar, a invocar o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. E eles saltavam sobre o altar, faziam um monte de coisa e não havia voz que respondesse. Aí Elias, irmãos, ele já saiu de uma posição e foi para outra. Ele começou a zombar, dizendo o seguinte, chame mais alto porque ele é um Deus. Pode ser que ele esteja falando, ou que tenha alguma coisa para fazer, ou que esteja viajando, ou então ele está dormindo e vai acordar se vocês gritarem. Eles clamavam em alta voz, se retalhavam com facas, e nada acontecia. E aí vem a seguinte solução. Passou o tempo, ninguém respondeu. Agora Elias chama o povo e diz assim, chegai-vos a mim. E ele restaura o altar do Eterno. E quando ele restaura esse altar do Eterno, tá? Ele pega a lenha, divide o bezerro e coloca sobre a lenha. E aí, irmãos, ele vai fazer algo que é inimaginável. Ele diz assim, enchei de água 4 cântaros e derramai sobre a lenha. E fazer a segunda e a terceira vez. Então, se eram 4 cântaros, eles derramaram 12 cântaros de água. Olha que interessante isso. De maneira que a água escorria até o altar, em redor, e encheu o rego que ele fez. Já é complicado o fogo descer. Com lenha molhada, não vai queimar. Humanamente falando, o que ele fez foi uma estupidez. Mas quando nós vamos para o reino do Espírito, nós entendemos que o que o profeta faz é porque o Espírito Santo está falando com ele, dizendo assim, faça isso. E o profeta ele não questiona, o profeta ele obedece e faz. Porque ele sabe que ele está ouvindo a voz do Espírito Santo, ele vai ter um resultado. O povo lá no Sinai não ouviu a voz, não teve resultado e vai morrer um monte de gente por causa da desobediência. Agora veja, como foi diferente com Elias, um homem com discernimento, um homem que está ouvindo, que está obedecendo a voz do Espírito Santo.
E às vezes nós achamos que nós temos que fazer orações complexas. Olha a oração de Elias. Ó Eterno, Deus de Abraham, de Isaac e de Israel, manifesta-te hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo e que conforme a tua palavra fiz essas coisas. Ou seja, não saiu da minha cabeça. Tem gente fazendo as coisas porque, eu sinto. Eu não tenho direção, eu sinto. E diz o grande sábio, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então veja. Ele diz assim, responde-me, Eterno. Responde-me para que este povo conheça que tu, Eterno, és o Criador e que tu fizeste o seu coração tornar atrás. Essa foi a oração de Elias. Ele orou no Espírito. Então, irmãos, o resultado de obedecer ao Senhor é que as coisas acontecem. Por que nós vivemos uma condição em que os resultados são abundantes na nossa vida? As pessoas que vão na congregação têm resultado. Por que tem resultado? Por conta da obediência. Não é porque eu sou um cara muito bom, o meu ensino é melhor do que o de todo mundo, é porque eles estão obedecendo, eles estão ouvindo e obedecendo. O mérito não é meu, o mérito é de Yeshua. Eu sou somente o intermediário para trazer essa palavra, suscitar no coração deles a confiança para que eles então recebam a bênção. Você entendeu isso? Elias fez a mesma coisa. Elias estava num padrão de obediência, ele ficou observando o que os outros iam fazer. Inclusive, ele deixou os outros irem primeiro, para mostrar que a ação deles não ia ter resultado. Ele já sabia disso, porque no reino do Espírito o Senhor fechou para os demônios. Os demônios não têm poder de fazer uma coisa dessa, irmãos. Preste atenção nisso que eu estou te dizendo. O homem de Deus, o profeta, ele vai para níveis espirituais de excelência, e quando ele abre a boca, as coisas acontecem, ninguém sabe como aconteceu. Mas ele visualizou, ele enxergou, ele ouviu do Senhor e disse assim, faz isso. Existem situações que são loucura, que o Senhor fala assim, vai, faz isso, mas Senhor, não dá. E aí a gente vai e obedece, e acontecem os resultados. Por que acontecem os resultados, irmãos? Porque nós não questionamos o Senhor. Nós ouvimos e obedecemos, e nós sabemos que é o Senhor falando conosco. Nós sabemos que não é o nosso coração, não é um sentimento, não é uma emoção. Nós não somos guiados por emoções. Uma das coisas que a gente vê muito é que os nossos irmãos, infelizmente, preparam o ambiente para o povo se emocionar. É música, é aquela luz, são outras coisas que são colocadas, e quando tem alguém pregando, coloca uma música de fundo, para através da música de fundo começar a induzir a pessoa. Isso é psicologia, irmãos. A gente não precisa ir longe. Quem estudou um pouquinho de psicologia sabe como fazer. Entendeu? Nós não precisamos disso. Nós estamos nas mãos do Espírito Santo. Eu não tô querendo colocar o povo na minha mão. Você entendeu? Elias não queria, Moshe também não. Por que que hoje tem que se fazer diferente? Aí o que aconteceu? O verso 38 de 1 Reis 18 diz assim, então caiu fogo do Eterno, consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó e ainda lambeu a água. Irmãos, quando o Senhor se manifesta, é assim, para ninguém colocar dúvida. Preste atenção no que eu estou te dizendo. Todas as vezes que o Espírito Santo se manifestou através de nós, não houve dúvida. Toda vez que o Espírito Santo usa alguém, não tem
dúvida. Ele fala e acontece. Então isso é extraordinário, porque isso me dá a oportunidade de entender o seguinte, que enquanto eu estiver andando em obediência, o Espírito Santo vai tomar a minha vida e vai fazer as coisas acontecerem. E não vai haver dúvida. O milagre, que já é uma atuação sobrenatural, por vezes ele vai além disso, usando inclusive as coisas naturais, que as pessoas falam assim, como? Não tinha jeito. Às vezes médico vem com um diagnóstico, a gente vai lá e ora. Depois o médico pergunta assim, você tomou o quê? Qual foi o remédio que você tomou? E o médico não entende, as pessoas não entendem isso, porque isso é sobrenatural, é o que está acontecendo aqui. E uma outra coisa, quando o fogo caiu, o povo cai sobre o seu rosto e começa a declarar, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aí Elias, imbuído de autoridade, ele diz assim, peguem os profetas de Baal e que nenhum deles escape, matem todos, todo falso profeta que morreu, para não contaminar o povo. Hoje o povo está contaminado porque tem profeta de verdade, mas tem mais falso profeta. Eu vou contar para você um segredo. As pessoas confiam mais no falso profeta do que no profeta. O falso profeta tem ibope. Ele tem aquela coisa assim, uau! O profeta não. As pessoas nas igrejas, as congregações, nas sinagogas, olham e falam assim, esse cara é doido. Mas ele é o profeta. Mas todo mundo acha que é doido. E o falso profeta não. Porque ele tem todo um marketing em cima dele. Elias matou todos. Saudade desse tempo, né? Saudade. Elias diz para Acabe assim, sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. O profeta, quando fala, acontece. Quando Acabe subiu para comer e beber, Elias foi lá, colocou os joelhos, a cabeça entre os joelhos, e fala assim para o seu moço, né? Vai lá e olha da banda do mar. Ele disse, não tem nada. Vai de novo. E ele foi 7 vezes. E na última vez ele disse assim, eu estou vendo uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem. Ele disse assim, então, sobe a Acabe e diz, aparelha o teu carro e desce, porque para que a chuva não te apanhe. Acabe vai embora, porque senão a chuva vai cair. Os céus, irmãos, se enegreceram e veio uma grande chuva. Porque o profeta falou. Os profetas hoje estão sendo calados e os falsos profetas ovacionados. Os profetas não precisam de mídia. Os profetas precisam da contínua presença do Espírito Santo sobre eles. Mas isso não dá ibope. Não tem aquele uau! Eu não sei se você está conseguindo ouvir, mas enquanto eu estou falando para você sobre chuva, está acabando de chover aqui. Iniciou uma chuva mais forte agora. É coincidência, né? Será? Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, o qual nós estamos precisando que o Senhor derrame da chuva dele sobre nós. Há uma necessidade do Espírito Santo derramar sua bênção sobre nós. Porque lá no Sinai, agora eu vou para Paraxá para poder terminar essa palavra. Lá no Sinai, os camaradas que fizeram o bezerro e começaram a adorá-lo, e não foi uma adoração qualquer, havia uma orgia ali. A Torá fala que havia uma orgia ali, diante daquele bezerro. O Eterno falou para Moshe assim, desce, o teu povo já se corrompeu. A ausência do líder
traz corrupção. Quando o líder não é forte, a corrupção vem. Aharon foi muito bonzinho. Aharon precisava ter sido mais dinâmico e forte, de dizer assim, vamos esperar. Se ele morreu, a gente vai ficar sabendo, espera. Mas não, Aharon foi condescendente com aquilo que o povo disse. Aquela coisa que a voz do povo é voz de Deus, isso não é verdade, irmãos. A voz do Eterno ecoa para os obedientes, não é para todo mundo, não. O Eterno não tá falando para todo mundo por aí, porque as pessoas não querem ouvir e não querem obedecer. Não adianta. Ainda que o Eterno começasse a falar no mundo, as pessoas iam dizer assim, ô Eterno, peraí, não fala não, que eu estou precisando resolver os negócios, e depois a gente conversa. Você sabia que as pessoas hoje não querem que Yeshua venha? O mundo aí fora não quer Yeshua. Eles querem viver a vida deles, do jeito que eles acham que tem que viver. E interessante que, após tudo isso acontecer com o povo de Israel aqui, o povo vai e faz o bezerro, e aí Moshe tem que descer. Ele quebra aquelas tábuas. Indignação, irmãos. Imagine ele pagar o preço que ele estava pagando para trazer o povo até ali, para subir até a presença do Eterno, não morrer. Você lembra que o Cohen Agadol, o sumo sacerdote, entrava uma vez por ano no Kodesh HaKodashim, no Santo dos Santos. E ele tinha que estar puro, senão ele morria. Moshe foi para a presença do Eterno direto. E não morreu. Pagou um preço para poder trazer a palavra do Senhor para as pessoas. E mesmo assim eles jogaram fora. Não, eu não quero isso. Eu quero outra coisa. Eu quero adorar o bezerro. Eu quero um resultado imediato. Eu quero viver a vida do jeito que eu acho que eu tenho que viver. Quanta gente fazendo isso no mundo inteiro. As pessoas estão preocupadas ainda com casa, com empresa, com sucesso, com faculdade, casamento. Pergunta se eles estão esperando a vinda de Yeshua. Até na igreja, qual igreja que está falando disso? O que a gente tem visto é escândalo, e não outra coisa. O que você quer dizer com isso, Rabino? É que a gente precisa voltar. Só isso. Precisamos voltar para isso aqui, ó, para a palavra. Voltar para uma coisa dessa e voltar para ir atrás de gente que é profeta de verdade, que é servo de verdade, que está servindo por amor. E eu queria até aproveitar, irmãos, para falar uma coisa. Porque tem muita gente que aproveita essa palavra para dizer assim, inclusive, né, pastor, não tinha que ganhar nada, não. Quando o povo de Israel saiu do Egito, todos eles saquearam o Egito. Moshe foi atrás do caixão de Yosef. Moshe não levou um tostão do Egito, mas ele levou o caixão com os ossos de Yosef. Porque Yosef tinha feito com que o povo fizesse uma promessa de que os ossos dele não ficariam no Egito. Aí quando Moshe quebra essas tábuas de safira, depois o Senhor fala assim, faz outras tábuas e vem cá que eu vou escrever de novo. O Midrash diz que o Senhor falou para Moshe assim, olha, já que você saiu do Egito e não trouxe nada, as 2 tábuas de safira são o teu prêmio. Moshe enriqueceu com aquilo. Ele não tinha onde gastar aquele dinheiro, mas ele enriqueceu ali. E quem deu essa riqueza para ele foi o Senhor. Não foi a glória dele, não foi o esforço próprio dele, foi o Senhor. Esse dinheiro veio do céu para ele, na figura das tábuas de safira. Sabe, irmãos, nós temos uma situação que nós precisamos corrigir. São os nossos valores. Nós estamos buscando
como valor o quê? Aquilo que permanece para sempre, que é celestial, ou aquilo que se degrada, acaba, se consome e vira pó, que é aquilo que é material. Esse copo aqui de plástico vai um dia virar o quê? Nada. Essa cadeira na qual eu estou sentado, essa estante, vai virar nada. Mas o trabalho que nós estamos fazendo está sendo registrado na eternidade. O nosso serviço a Yeshua está sendo registrado, computado na eternidade. Para que nós possamos fazer o melhor. E tudo isso aqui vai ficar. Mas o que vai permanecer é justamente o nosso trabalho, a nossa obediência. É por isso que eu estou te chamando de volta. Por isso que eu estou dizendo para você assim, volte, vamos fazer aquilo que está na palavra do Senhor, vamos obedecer. É óbvio que isso não dá ibope, porque as pessoas queriam que eu estivesse aqui fazendo revelações, que eu estivesse falando de coisas assim estúpidas, como alguns falam usando a Torá. Coisas absurdas que eu já vi aqui, e mentirosas usando as escrituras. Mas isso dá ibope. A verdade não dá ibope, irmãos. Isso é muito chocante, porque a eternidade não é para todos. Nós entendemos isso. E aqui, esse povo vai morrer todo, porque Moshe vai mandar matar todo esse povo que adorou o bezerro. Assim como os profetas de Baal morreram, esse povo aqui vai morrer. E quem não obedecer os mandamentos do Senhor, e quem não estiver alinhado com Yeshua, morre também. Simples assim. Nós não temos que fazer força. Nós temos que obedecer, nós temos que nos submeter à palavra e dizer assim, eu quero me colocar debaixo dessa palavra. Eu quero obedecer a palavra de Yeshua. Ponto. Essa tem que ser a minha conduta. Então, quando isso acontece, começa a ter um alinhamento diferente. As pessoas que restaram e que viram todo mundo que morreu ali, opa, eu vou tomar cuidado. Eu vou passar a ter uma conduta diferente. Porque ele viu o resultado da desobediência. Hoje, é necessário, eu falo isso com o Senhor, eu falo, Senhor, o Senhor precisa hoje mostrar que o Senhor está trazendo julgamento para as pessoas terem temor aos céus, porque as pessoas não têm temor. As pessoas estão fazendo o que querem e ainda julgando aqueles que estão trabalhando na obra do Senhor. O errado hoje é o certo. E o certo é tido como errado. Por isso, irmãos, o julgamento vai vir e não vai demorar. E quando o Rabino Shalom diz, nós somos essas cartas escritas não com tinta, mas com o Espírito Santo. Ele está dizendo para mim e para você assim, não desfaleça, continue andando pela terra, andando pelos locais onde você frequenta, andando, vai na sua igreja, vai na sua congregação, vai na sua sinagoga, seja servo de Yeshua até o fim, porque um dia a sua vida vai ser usada como um padrão de julgamento. Pessoas vão dizer, ah, Senhor, eu não sabia. E aí o Senhor vai dizer assim, você lembra do fulano de tal, que era teu vizinho, era teu colega de trabalho, era isso, era aquilo outro, e você viu a vida, viu a conduta, tirou sarro, julgou, falou um monte de coisas dessa pessoa, hoje ele está comigo, e você, eu estou trazendo julgamento sobre a tua vida. Pare para pensar, nós estamos vivendo os últimos momentos, e momentos de decisão. O profeta diz, multidões, multidões no vale da decisão. É o que está acontecendo. Qual é a minha razão para fazer isso? É ter temor aos céus. Eu não quero perder aquilo de mais precioso que eu recebi, que é a salvação em Yeshua. E eu gostaria que todas as pessoas da nossa congregação, e eu falo isso com eles, eu digo, olha, eu não quero que ninguém se perca. Por favor, obedeçam. Por favor, estejam alinhados, estejam comprometidos com as coisas do Senhor.
para que naquele grande dia, quando ele vier nos buscar, ele possa dizer para mim e para você: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Fica aqui esse conselho, essa palavra para os irmãos. Eu espero que essa seja uma semana de grandes bênçãos, semana de Purim, que seja uma semana na qual o Senhor possa derrubar as máscaras e fazer com que haja uma reversão, te trazendo para o local onde você precisa estar, em nome de Yeshua. Um forte abraço a você. Shalom, shalom, shavuot tov, toda rabá, beshem Yeshua Mashiach, amém, amém.